Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito do poder de alcance do Evangelho. Como o Evangelho, ele alcança de maneira poderosa e transforma de maneira gloriosa a vida de todo aquele que crê nessa mensagem. Como o Evangelho, ele muda anseios, ele muda expectativas. Como o Evangelho, ele transforma radicalmente a nossa cosmovisão, como ele transforma realmente a nossa vida. Quando eu paro para pensar a respeito disso, tem um personagem que salta nas escrituras, nos meus pensamentos, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, queridos, ele foi um homem, um judeu, que perseguiu a igreja antes de conhecer a mensagem do Evangelho, antes de ser alcançado por Cristo, antes de ter o encontro ressurreto com Cristo. Ele era um perseguidor, ele era um judeu, que era um fariseu, que tinha conhecimento da lei, ele tinha um conhecimento da tradição judaica, era alguém que vivia de acordo com os homens de maneira irrepreensível, mas ainda assim ele não conhecia e não tinha tido uma experiência com Cristo ressurreto. Mas a partir do momento que ele teve uma experiência com Cristo ressurreto, a vida dele foi transformada, queridos, de maneira radical. Alguns podem pensar o seguinte, mas espera aí, o apóstolo Paulo, ele foi simplesmente durante a história, ele foi que serve como exemplo para estar distante de nós. Serve como exemplo para ser colocado, assim como os católicos o fazem, como um santo separado. Mas não tem como a gente se comparar com o apóstolo Paulo. Queridos, o apóstolo Paulo, ele foi um homem como um outro qualquer. O que ele viveu, o que ele fez, ele só o fez por conta da graça de Deus na vida dele, por conta do poder do Evangelho. É disso que eu estou compartilhando com você, na vida dele. Não foi o próprio apóstolo Paulo. E você vai perceber isso porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai passar a considerar tudo como lixo, como perda, com o propósito de alcançar Cristo, mostrando que não era a vida que ele tinha, não era quem ele era antes da mensagem do Evangelho, mas era o que era o Evangelho na vida dele. Quero compartilhar um texto que está lá em Filipenses capítulo 3, do verso 7 ao verso 10, que diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ora, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Olha só, queridos, o apóstolo Paulo, ele compartilha conosco aqui o anseio dele, o que ele mais trabalhava para alcançar. Sabe o que o apóstolo Paulo mais trabalhava para alcançar? Não era as pessoas para o reino de Deus, por mais que ele tivesse feito isso. Não foi ser conhecido como um grande apóstolo. O que ele mais trabalhava para alcançar não foi ser um ministro poderoso diante dos homens ou poderoso diante de Deus. O que mais ele trabalhava para alcançar, queridos, era conhecer a Cristo. Era conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo colocou diante dele um alvo, colocou diante dele Cristo e o propósito de conhecer a Cristo. E quando ele olhava para as outras coisas do lado, ele olhava para esse mundo, ele passou a considerar, por conta de Cristo, todas as coisas como perda. Em comparação a Cristo, todas as coisas desse mundo, para ele era como lixo, o status social, aquilo que ele tinha conseguido nesse mundo, quem ele era em si mesmo. Tudo isso era lixo para o apóstolo Paulo, queridos. E isso mostra o poder do Evangelho, como o Evangelho transforma. Alguém, um homem em si mesmo, consegue ter essa percepção por causa das suas próprias forças? Não. Somente o Evangelho pode transformar dessa maneira.
Eu mesmo não consigo me transformar assim. Você mesmo nunca vai conseguir se transformar assim. É somente o Evangelho. É somente quando nós temos o encontro com Cristo ressurreto. Ele muda as nossas percepções e o nosso anseio. O apóstolo Paulo tinha esse anseio. O maior anseio dele era conhecer cada vez mais e cada vez mais Cristo, Jesus, e ser achado nele, queridos. Como é que está o seu anseio nesse mundo? Como é que está a sua expectativa nesse mundo? Você já colocou Cristo como sendo o seu alvo? Você já colocou conhecer a Cristo como sendo o seu maior anseio nesse mundo? Se você ainda não fez, eu gostaria que você o fizesse. Quero encorajar você a fazer isso, queridos. Às vezes nós buscamos tantas coisas nesse mundo, né? Buscamos às vezes coisas que elas são válidas em si mesmas, mas tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar aqui. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Busque Cristo como o apóstolo Paulo buscou, colocando Cristo em primeiro lugar, o conhecer a Ele em primeiro lugar e considerando tudo como lixo, como perda, como sem valor diante e em comparação a Cristo, queridos. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos ajude a ter essas percepções. Somente o Teu Evangelho, Senhor Deus, pode mudar a nossa cosmovisão, pode mudar os nossos anseios. Somente o Teu Evangelho pode fazer com que a gente olhe para o ouro e considere o ouro como lixo. Somente o Teu Evangelho pode fazer com que a gente olhe para as coisas mais deslumbrantes desse mundo e passemos a considerar isso como lixo, como coisa podre. Somente quando a gente olha para Cristo, ó Deus, abre os nossos olhos, nossa percepção cada vez mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.